Oi, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui na disciplina de Ourivesaria e Técnicas em Montagem de Joia do curso de Gemologia da Universidade Federal do Espírito Santo. Nós vamos fazer as apresentações finais da turma do semestre 2024-2 e eu tenho a honra de receber a Biane e o Mauro Capebe lá de São Paulo, que vão fazer alguns comentários. Daqui a pouco eu dou a palavra a vocês. Só para fazer uma pequena explanação. O curso de gemologia, ele recebe, é um curso multidisciplinar, né? Ele recebe pessoas com várias formações e vários interesses, né? Ele atua em três áreas, basicamente: a da ciência da terra, a área de gestão e a área de design de joias, né? É trabalhar dentro desses três campos. Então, devido a essa característica multidisciplinar e também a questão da heterogeneidade dos estudantes, a gente desenvolve a disciplina Ourivesaria e Técnicas de Montagem de Joia da seguinte forma. No início do semestre, a gente apresenta um desafio, que é fazer um projeto de 3 peças, umas joias, de acordo com a condição de cada um. Tem alguns alunos que nunca mexeram na ourivesaria, outros já têm bastante experiência. Então, como há essa diferença de nível, a gente propõe que os estudantes desenvolvam os seus projetos. E tem uma peça que é uma cruz, que tem uma ficha técnica pronta para que eles sigam e tente fazer o mais rápido, o mais próximo possível ao projeto, certo? Então, a disciplina visa dar o contato desses estudantes com a área de produção. Então, a ideia é fazer uma proposta de projeto desde a ficha técnica, passando pelos processos de fundição, laminação e toda a conformação mecânica dentro do laboratório, até chegar à peça final. E aí os estudantes apresentam o seu experimento, e o processo ele é mais importante do que o produto final, porque não é um concurso, não é uma comparação de estudantes, porque eles têm níveis diferentes. Então, o que eu peço a eles, ao fim da disciplina, é que cada um prepare um portfólio acadêmico, um texto escrito, eu tenho isso em mãos, e um vídeo fazendo a apresentação daquilo que eles produziram, como que eles desenvolveram, quais as dificuldades, as questões que passaram. E aí eu convido a Biane Mota e o Mauro Catebe para que assistam os vídeos junto com a gente aqui em sala de aula. E logo após a cada vídeo, vocês podem fazer seus comentários, fazer suas perguntas. Infelizmente, a gente não está com todos os alunos aí em sala de aula, então se alguma equipe não responder, que provavelmente não estão aqui. Tá bom? Certo? Eu gostaria que a Biane, em seguida do Mauro, fizesse uma apresentação de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença. Eu queria agradecer estar aqui hoje. É sempre muito importante acompanhar, né, esse raciocínio criativo. Eu, como professora, então, né, eu sou professora de design de artefatos, sou designer de joias. A minha carreira é lecionando e ensinando a parte de design dentro da joalheria. Então, para mim, é muito gratificante esse convite de ter a oportunidade de desse outro olhar, de outros estados, de outro, né, dessa visão da gemologia em si, trazendo design também como suporte nessa formação. Então, eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui. Enfim, esse é o que eu amo de paixão, né? Ensinar e ver esses processos, esses resultados acontecendo. Obrigado. Mauro, está falando com você agora. Agradeço a oportunidade de estar aqui na avaliação pela segunda vez. Eu gostei muito de participar daquela primeira, eu vi trabalhos interessantes. Também já olhei os trabalhos no YouTube e gostei muito também do trabalho dos alunos. Mostra que já tem
experiência, alguns já têm bastante experiência também. Ok. Obrigado, Mauro. Então, como vocês sabem, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar os vídeos, em seguida, a gente, quando terminar, vocês ficam à vontade para fazer os comentários, fazer o que vocês acharem mais adequado. Tá bem? O primeiro vídeo é da equipe da Esther e do Vitor. Né? Vou passar eles aí, tá? Vou botar aqui tela. Só um minutinho antes. Já está em tela aí para vocês? Está em tela aí para vocês, não tá? Mauro Biano, está em tela aí para vocês, tá? Sim, está em tela, só não está rodando ainda, mas já apareceu. Tá bom, vou soltar ele então, só um minutinho. E junto com a Esther estaremos apresentando o nosso trabalho na ourivesaria. Bom, primeiramente no planejamento, quando nós pensamos em criar uma joia, devemos cumprir com o passo a passo até chegar em sua forma final, o produto já trabalhado e pronto para o uso. Para isso, precisamos entender o que queremos criar, qual a imagem que essa peça deve passar e como compreender o consumidor final a qual desejamos alcançar com essa peça. Mas o processo de planejar um conjunto de joias dentro da sala de aula e colocá-lo em prática é muito diferente. Tivemos que levar em consideração fatores que não consideramos antes, como, por exemplo, o tempo que teríamos disponível para fazer cada peça, qual seria o nível de dificuldade que sentiríamos para realizar o processo, diversos empecilhos a cada etapa realizada que aconteceram no decorrer do semestre. Iremos então demonstrar qual foi a diferença do que pensamos e do que foi realizado nessa trajetória. Nós utilizamos como passo a passo, pensar na joia que seria criada, quais os materiais que seriam utilizados, se essa joia pode ser produzida realmente, qual seria o seu uso, seria planejada para qual tipo de situação e como seria o seu design. Nosso consumidor a ser alcançado seriam pessoas de classe média, que gostem de utilizar acessórios no seu dia a dia, podem ser homens, mulheres e jovens, em torno de 18 a 35 anos, gostem de prata, minerais brutos e gemas lapidadas. Pensando na resistência da joia e no conceito que definimos trazer, a gema escolhida foi a turmalina. Durante a criação do pingente, alteramos a turmalina para um quartzo rutilado, que são esses com os cristais dourados. Possui características semelhantes e em lapidação cabochão. Para contemplar essa peça, consideramos a sua dureza alta e uma boa tenacidade. O fato que nos chamou mais atenção para compor essa peça foi o seu hábito de crescimento prismático. Para a primeira peça, pensamos em utilizar o material de maneira bruta, aproveitando seu próprio hábito de crescimento e destacando sua beleza natural. Pensamos nessa peça como um pingente em que a turmalina chorrita tivesse posicionado no centro de uma gaiola de prata. Aqui está o nosso primeiro esboço, nosso primeiro desenho técnico. A primeira ideia de criação da peça apresentada anteriormente foi alterada por mudarmos o material, que foi a gema, que seria utilizada, mudando o formato do pingente e a forma que ele seria feito. Aqui está o nosso novo desenho. O processo de criação. Primeiro nós precisamos derreter a prata 1000, que foi derretida para formar a prata 950, utilizando na liga o cobre. O próximo passo foi fazer uma chapa, que seria a base do pingente. Foram feitas duas chapas mais finas e soldadas uma em cima da outra. Fizemos o fio utilizado na lateral da caixa do pingente. Após mudar o fio no formato da gema desejado, utilizamos a solda média feita no laboratório. Com todos os soldados, colocamos no soldo branqueador por 10 minutos, depois disso lixamos e polimos o pingente. Nesse processo foi utilizada a lima americana para a retirada de rebarbas e o início do acabamento da peça. Também foram utilizados vários tipos de lixas, das mais grossas até as mais finas, buscando o acabamento ideal. Após o processo de acabamento, a peça passou pelo processo de polimento com pasta verde e vermelha, para que seja finalizado. Durante a gravação, acabamos danificando o polimento e não tivemos tempo para realizar o devido acabamento na peça. Aqui está o nosso resultado final do nosso pingente. Para a segunda peça, pensamos em produzir um anel duplo utilizando uma turmalina lapidada. A intenção dessa peça seria demonstrar que, além da beleza natural bruta demonstrada no pingente, a turmalina apresentava uma grande beleza quando lapidada. Esse foi o nosso primeiro desenho técnico. Como na primeira peça, nessa também houve mudança, continuou sendo um anel, entretanto resolvemos fazer uma aliança com alguns desenhos, acrescentando detalhes e personalidades, feitos sobre o próprio metal,
trazendo delicadeza à peça. Esse aqui foi o nosso novo desenho técnico. O processo de criação passou pelo mesmo processo do pingente. Depois que nós fizemos ali da prata 950, nós passamos o processo para fazer o fio. Depois de recozer o fio várias vezes, passamos no laminador, soldamos no tamanho desejado, deixamos o anel soldado no sol branqueador por 10 minutos. Depois disso, foram feitos os primeiros entalhes no anel, só que eles sumiram, né, quase por completo após o processo de polimento. Foram utilizadas várias lixas, né, das mais grossas às mais finas durante o processo. E logo em seguida nós fizemos o polimento. Após essa etapa do polimento, foi realizado os pequenos entalhes no anel novamente. Esse foi o nosso resultado do anel. A nossa terceira peça, pensamos em produzir um anel feito com fios de prata trançados, evidenciando a beleza da prata independente da existência de um mineral ou gema junto a ela. O trançado representaria muitas vezes o laço emaranhado que há entre a beleza na joia e a natureza, ainda que muitas vezes não esteja presente de maneira direta. Aqui está o nosso desenho técnico. O nosso processo de criação, ele também passou pelo mesmo processo que os anteriores, né? Nós transformamos a prata 1000 para a prata 950 com auxílio do cobre. Essa peça foi planejada e realizada seguindo os parâmetros estabelecidos na ficha técnica. Primeiro foi necessário derreter a prata, como disse anteriormente. Nós passamos ela pela laminadora. Foi feito um fio com auxílio da morsa. Foi feito um fio e com o auxílio da morsa e do alicate ele foi trançado entre si. Depois foi necessário soldar no formato do anel. Após a soldagem, foi preciso deixar o metal no sal branqueador por 10 minutos. A lima meia cana foi utilizada para desbastar e dar acabamento em algumas partes. O anel também foi lixado com limas diferentes granulometrias. O acabamento foi realizado com pasta verde de polimento. Esse foi o nosso resultado final. Por último, nossa quarta peça foi solicitada pelo professor responsável, sendo esta um pingente de cruz. Aqui está o desenho técnico do pingente. Essa peça foi planejada pelo professor e fizemos o possível para que nossa representação estivesse no resultado mais próximo possível. Nós tivemos alguns problemas, como o acabamento, ocasionado por não termos o costume ou experiência na hora, que resultou nas laterais tortas da cruz. O primeiro passo foi, após derreter a prata e colocar na rilheira, para fazer um lingote, e dele nós fizemos uma chapa. Dessa chapa desenhamos a cruz e cortamos com a serra e tesoura. Para o desbaste utilizamos uma lima mais grossa até chegar no tamanho e formato desejado, e depois nós utilizamos a lima mais fininha, que foi a meia cana, para dar um acabamento melhor. No processo de criação, ele foi realizado com o acabamento da lixa, né? Vários tipos, e depois o polimento foi realizado. Fizemos um furo para tentar mudar o formato do anel, para colocar o fecho, só que não deu certo e voltamos para o projeto inicial. Soldamos a parte em cima da cruz, onde ficaria o fecho, lixamos para nivelar a altura da prata com a solda e polimos novamente. Esse foi o resultado final. Agradecemos a sua atenção e aqui estão nossas referências. Então, é com vocês agora. A equipe tem muitos alunos que viajaram para uma visita técnica, entendeu? Aí eu fui liberado. Biane, fico com a palavra. Eu primeiro, então vamos lá. Primeiro é um desafio muito grande, né? Primeiro contato de bancada, joalheria, já tem esse desafio de ter aí várias peças produzidas, então realmente a gente sabe o como uma oficina tem detalhes, tem apresentações e habilidade mesmo que precisa ser treinada. Então, quando ele fala a cruz ficou torta, é a primeira peça, é o primeiro contato, não desistam. Quem gostou do processo, continua, que precisa dessa continuidade, né, de treino de mão para chegar em acabamentos aí realmente mais profissionais. Mas a princípio tá de parabéns. E eu queria deixar uma dica, porque eu comecei a querer olhar e não tinha, tá? Então é uma dica para todo mundo que for montar uma apresentação. O que ele falava muito sobre a peça e tinha imagens ou apenas de um maçarico, ou imagem da internet, né, que nitidamente era da internet. Então ele falava, essa é a minha peça. Passava tão rápido que eu falei, calma, eu nem terminei de ver todas as fotinhos e já rodou, e ficava falando muita coisa numa foto que
era uma foto de internet ou era uma foto de um maçarico. Então, ajustar essa fala com a imagem da peça dele mesmo, porque não deu tempo de observar. Então, eu queria falar assim, volta a imagem, né? Para eu poder olhar de novo, porque realmente tudo foi. Aqui é o tal desenho técnico, e já clica para o próximo e fala em cima de uma outra imagem. Então, é só uma dica, deixar mais tempo essas peças expostas para a gente realmente conseguir observar. Obrigado, Biane. Imagina. Mauro? Gostei da apresentação, mas ela falta mais imagens, como a Biane disse. Eu colocaria algo como um tutorial com números embaixo e legendas, porque para ficar mais claro e com menos palavras, né? O que eu notei aí é que o polimento do pingente na parte de trás poderia ser feito com um disco de silicone, por exemplo, para tirar aquele excesso de solda, porque parece que a solda subiu ali no lugar indesejado, né? Depois, cruz por incrível que pareça, apesar de um desenho simples, a cruz é uma coisa difícil de fazer, que ela exige aqueles 4 ângulos em 90 graus, é um pouco complicado. E depois ele disse que usou também tesoura para cortar a chapa, a tesoura de fora. Aí deveria até usar só a serra. E também, eu recomendaria mesmo um tutorial, né? Eu até mandei um vídeo ao Marcos, um vídeo que eu fiz com tutorial para servir de exemplo. Legal. Depois eu mando para vocês o vídeo que ele mandou de um tutorial que ele fez fazendo os fios trançados, fazendo um kumegami no fim. Tá. Ficou Mas bem... apenas para complementar, que no começo os nossos trabalhos são assim mesmo. Eu também, no começo, tive muitos problemas de soldagem, principalmente. Legal. O pessoal da equipe não está aí, não. Então, bem, devido à ausência, eu vou passar para o segundo vídeo, tá bom? Tá. Esse vídeo agora é do Gabriel, que ele também não está aqui em sala de aula. Vou pegar aqui, botar em tela. Só um minutinho. Já está em tela aí para vocês? Sim, já está em tela. Pode dar o play. Meu nome é Gabriel Vieira e eu vou apresentar a minha coleção para o trabalho da disciplina Orivesaria e Montagem de Joias orientada pelo professor Spinacé. A coleção consiste na criação de 4 joias, onde 3 delas devem ser de escolha e inspiração do aluno e uma delas direcionada pelo professor da disciplina. A inspiração vem da ideia de simetria, linhas retas compõem todas as peças. A ideia veio do pensamento da vida, a simetria das formas e retilineidade da existência, onde tudo vai para algo. Também na simetria de objetos da vida cotidiana que passam despercebidos. A primeira joia é um pingente de cruz orientado pelo professor da disciplina requisitada por ele. Para esta joia foi utilizado um passo a passo de fabricação de joias, iniciando na fundição, passando pelo laminador, serra, lima, lixa, após isso polimento e brilho. Aqui é uma foto da prata ainda fundida após fundição e pós ser posta no sal branqueador. Ao lado, a ficha técnica. Aqui ela já estava sendo serrada e finalizada, né? E posteriormente a chapa. Uma ficha técnica da aliança, que foi a segunda joia. Foram utilizadas as mesmas ferramentas e processos descritos para a confecção da cruz. Sua concepção também vem da ideia de simetria e busca atender o público de jovens namorados que buscam algo que represente o seu amor. Ao lado, a joia finalizada.
O par de brincos, a princípio, seriam realizados com dobradiças para dar movimento ao brinco, além de ser em fio quadrado, porém decidiu-se por utilizar apenas uma chapa reta, sem dobradiças, dando rigidez à joia. O pingente mesmo passou por uma mudança profunda em relação à sua concepção inicial, pois utilizar-se-ia o mesmo designer do brinco com um fio quadrado, posteriormente passado a uma chapa, porém em continuidade com as linhas e simetria. Decidiu-se realizar uma letra que demonstrasse toda a simetria das linhas, uma letra M, nesse caso abreviando a palavra mamãe, ao lado a ficha técnica. Todas as joias seguiram a mesma metodologia de fabricação desde o designer até o brilho das joias, começando na ficha técnica como design, fundição, a laminação em chapa, posteriormente a serragem, limagem, lixamento, polimento e o brilho. Aqui está a coleção, conclui-se então a entrega da atividade tanto escrita quanto em apresentação, além das peças realizadas e demonstradas aqui. Muito obrigado. Meu nome é Gabriel Vieira e eu vou apresentar a minha coleção trabalho da disciplina Ourivesaria e montagem de joias orientada pelo professor Spinacé. A coleção... Gabriel está aqui, ele chegou aqui agora. Eu não sei o que aconteceu, porque ele fala, eu apresento aqui as coisas e não tem apresentado. Você mandou o vídeo errado? E como que no vídeo a pessoa consegue ver as matérias, aquilo que você está dizendo que é para ver? No outro vídeo? Onde está isso? Assim, então eu tinha que passar um vídeo, parar e apresentar o outro. Eu vou ver no meu e-mail. Você mandou agora, foi? E não é o vídeo do YouTube, é o Canvas. E o vídeo é esse. Mas eu tinha solicitado para você colocasse no YouTube para baixar. Então isso aqui é para passar, né? Tá bom, eu vou tentar passar a parte que ele botou separado, só um minutinho. Está em tela aí para vocês já? Pronto, agora está em tela. Esse vídeo tem áudio? Meu nome é Gabriel Vieira e eu vou apresentar a minha coleção para o trabalho da disciplina Ourivesaria e montagem de joias orientada pelo professor Spinacé. A coleção consiste na criação de 4 joias, onde 3 delas devem ser de escolha e inspiração do aluno e uma delas direcionada pelo professor da disciplina. A inspiração vem da ideia de simetria, linhas retas compõem todas as peças. A ideia veio do pensamento da vida, a simetria das formas e retilineidade da existência, onde tudo vai para algo. Também na simetria de objetos da vida cotidiana que passam despercebidos. A primeira joia é um pingente de cruz orientado pelo professor da disciplina requisitada por ele. Para esta joia foi utilizado um passo a passo de fabricação de joias, iniciando na fundição, passando pelo laminador, serra, lima, lixa, após isso polimento e brilho. Aqui é uma foto da prata ainda fundida, pós fundição e pós ser posta no sal branqueador. Ao lado, a ficha técnica. Aqui ela já estava sendo serrada e finalizada, né? E posteriormente a chapa. A ficha técnica da aliança, que foi a segunda joia, foram utilizadas as mesmas ferramentas e processos descritos para a confecção da cruz. Sua concepção também vem da ideia de simetria e busca atender o público de jovens namorados que buscam algo que represente o seu amor. Ao lado, a joia finalizada. O par de brincos, a princípio, seriam realizados com dobradiças para dar movimento ao brinco, além de ser em fio quadrado,
porém decidiu-se por utilizar apenas uma chapa reta, sem dobradiças, dando rigidez à joia. O pingente mesmo passou por uma mudança profunda em relação à sua concepção inicial, pois utilizar-se-ia o mesmo designer do brinco com um fio quadrado, posteriormente passado a uma chapa, porém em continuidade com as linhas e simetria. Decidiu-se realizar uma letra que demonstrasse toda a simetria das linhas, uma letra M, nesse caso abreviando a palavra mamãe, ao lado da ficha técnica. Todas as joias seguiram a mesma metodologia de fabricação desde o designer até o brilho das joias, começando na ficha técnica como design, fundição, a laminação em chapa, posteriormente a serragem, limagem, lixamento, polimento e o brilho. Aqui está a coleção, conclui-se então a entrega da atividade tanto escrita quanto em apresentação, além das peças realizadas e demonstradas aqui. Muito obrigado. Segue meu comentário primeiro? Ai, meu Deus. Então vamos lá. Deu para pegar aí? Deu sim. Depois eu queria só, você consegue voltar na ficha técnica da última peça? Porque na hora que eu fui olhar já tinha passado. Meu nome é A Gabriel da Vieira. aliança eu cheguei a ver, mas a última peça do brinco dele. Deixa eu ver se consigo. Vou botar aqui para vocês. Espera aí um minutinho. Quando chegar na ponta, aí você fala. Pode até passar, porque está quase lá no finalzinho. Se quiser dar uma adiantada, ele está bem, bem no finalzinho. Quer ver um pouquinho antes disso? Aqui. Volta um. Essa aqui? Não, volta um slide. Essa, tá. Não, tudo bem, é isso que eu queria ver mesmo. Tá, vamos lá. É o suficiente, pode fechar, que era na hora que eu fui olhar, era mais ou menos isso que eu estava lembrando mesmo. Então, vamos lá, alguns comentários. Primeiro, né, eu acho que consolida aqui um pouquinho essa diferença da gente conseguir enxergar o que a pessoa está falando, até pelo equívoco que aconteceu aí no começo. Eu acho que foi bom até para a gente entender como hoje é importante a gente documentar o processo para fazer, inclusive, material de publicidade, para fazer material de contar o processo de encantamento. Então, quando a gente assistiu só ele falando, é outra coisa, né? Cada um imaginou coisas diferentes de quando a gente tem ali realmente o processo acontecendo. Então, gente, é uma dica: documentem tudo. Vocês não sabem o para que vai precisar lá para frente, o que vai ser pedido lá para frente, não só em matéria, mas para a vida mesmo. Às vezes você vai participar de uma exposição. Você fez tudo, eles pedem, tem making off da peça? Você fala, putz, não gravei. Então, hoje em dia, precisa. Você está trabalhando, deixa o celular gravando, tira algumas fotos interessantes, faz microvídeos, faz parte hoje do profissional fazer essa documentação, tá? Enfim, dependendo, claro, de como cada um vai trabalhar, mas é absurda a diferença de quando pede. Para tudo hoje pede essa produção, essa documentação depois. Então fica só uma dica aí para a gente tomar mais conta como isso. O que eu gostei muito que essa segunda apresentação começa com um conceito mais consolidado de pesquisa, né? Então a simetria, essas imagens do cotidiano, enfim. Acredito que a mudança do fio quadrado para a chapa realmente teve uma perda de sensibilidade em questão de projeto, de forma mesmo, mas eu entendo que é a primeira peça e que as dificuldades de bancada são completamente diferentes. A peça eu imaginei quando você descreve como seria, realmente acho que ficaria bem mais interessante, mas e uma atenção especial para a ficha técnica, né? Que a gente, como professor, sabe que você pulou. Você colocou o desenho da perspectiva e pulou. Então, a ficha técnica a ficha técnica ela é sempre muito importante para você ter o registro do que você realmente deseja fazer, do que você realmente quer fazer. Então, ali a gente tem um pulo da ficha técnica, mas eu achei que a parte conceitual está bem poética. Obrigado.
Mauro? A Biane disse uma coisa interessante, que na ficha técnica nós devemos colocar, especialmente em caso de anéis e pulseiras, o desenho na axonometria isométrica, na antiga perspectiva isométrica, para que a pessoa possa entender o que é aquela joia vista de 3/4, por exemplo, que ela possa ver aquele anel como ele vai se apresentar no dedo de uma pessoa. E uma outra coisa que eu acho importante é uma sequência com mais imagens para que nós possamos ter ideia do que as pessoas estão fazendo. Então, porque não custa nada, a gente vai fotografando com o celular, depois passa para o computador, podemos colocar números e montar um pequeno tutorial no filme, por exemplo. E deixar tudo registrado também no pendrive. Eu tenho um pendrive com mais de 50 tutoriais de coisas que eu fiz. Isso é importante porque a gente possa servir de registro para peças futuras ou peças parecidas. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Não? Tá bom. Então, eu vejo que eles estão falando, eu queria chamar a atenção aqui. A Biane, ela é professora, ela teve uma escola de orivesaria, de design de joia de São Paulo, não é isso? E hoje ela é consultora independente e continua fazendo os trabalhos dela nesse sentido. E o Mauro Capelli foi um dos autores da norma, tá? Ele trabalhou no desenvolvimento da norma 17042. Então, você tem aí a fala de um dos membros da equipe. Isso que eu falo é uma honra profunda ter vocês dois aqui. É muito difícil a gente chamar os autores, as pessoas que estão desenvolvendo trabalho de alto nível no Brasil para estar em sala de aula tão generosamente como você. Tá bom? Muito obrigado. Eu vou fazer o seguinte, passar para um novo vídeo agora, já que o Gabriel não... O próximo vídeo é de Guilherme Marcelo Zanetti. O Marcelo está aqui em sala, certo? Deixa eu botar aqui. Já está em tela aí? Ainda não, foi, agora pode, agora já foi. Deixa eu ampliar. Eu estou colocando legenda que às vezes a gente tem dificuldade de... Está rodando aqui. Só um pouquinho, tá? O sinal tá bom. Vou soltar então. Este portfólio faz parte do processo de avaliação da disciplina Orivesaria e Montagem de Joias do curso de Gemologia da UFES. Nosso grupo é formado pelos alunos Guilherme Monteiro, Marcelo Teixeira das Neves, Janete Martins da Silva. Nesse desafio, proposto na disciplina de Orivesaria e Montagem de Joias do curso de Gemologia da UFES, devemos criar um conjunto de 3 joias e desenvolvê-las no laboratório de Orivesaria e Design. Além disso, produzir um pingente em forma de cruz, cuja ficha técnica já estava pronta. No projeto das 3 peças, escolhemos fabricar uma aliança, um brinco e um pingente oval. A confecção das peças, exatamente como projetada nas fichas técnicas, é o objetivo a ser atingido, simulando um processo real na vida profissional de um ourives. A elaboração de uma joia passa inicialmente pelo processo de criação do desenho imaginado para a peça. Após definir o desenho final da peça, elabora-se uma ficha técnica, onde o modelo desejado é desenhado seguindo as normas técnicas
e com os princípios do desenho técnico, nas pistas frontais, laterais e superior, indicando suas dimensões. Também devemos escolher o metal a ser usado na joia. Com a ficha técnica pronta, passa-se para a etapa de fabricação da peça propriamente dita, onde devemos passar por diversas etapas até chegarmos à peça finalizada. Essas etapas são principalmente as seguintes: fundição, laminação, trefilação, serrar, limar, modelar, soldar, lixar e polir. Aqui apresentamos as fichas técnicas desenvolvidas pela equipe, onde apresentamos primeiramente o projeto da aliança, depois o projeto do brinco e o do projeto do pingente oval. Para ajudarmos a solucionar o desafio, fizemos uma visita técnica à ourivesaria Baltz, onde pudemos acompanhar o processo de produção de uma joia em uma oficina real, a sua distribuição de tarefas nas diversas bancadas e a sequência de fabricação da joia. Nesta visita, pudemos observar os diversos equipamentos utilizados, alguns dos quais não possuímos no laboratório de ourivesaria da UFES, como, por exemplo, o forno de indução eletromagnética, a fundição por cera perdida, a impressão 3D, o corte a laser e a solda a laser. Começamos pela cruz. A cruz foi a primeira peça construída. Usamos 5 gramas de prata 1000 e acrescentamos 0,1 gramas de cobre para formarmos a liga de prata 950. Com os metais pesados, usamos o cadinho previamente vitrificado e fundimos os metais formando um ligote. Para formarmos a chapa, utilizamos a laminadora até atingirmos a espessura de 1 milímetro. Com a chapa pronta, desenhamos a cruz seguindo as especificações da ficha técnica. A seguir, cortamos a forma da cruz com o uso da serra, o que foi uma tarefa bastante difícil de ser realizada. Como o corte não ficou perfeito, tivemos que ajustar a forma com o uso de uma lima, prendendo a peça em uma morsa. Após a cruz ficar pronta, fizemos um polimento inicial antes de soldarmos os outros componentes. A seguir, fabricamos os outros componentes da cruz, que foram a contra-argola e a argola. A etapa de soldar todos os componentes juntos foi um grande desafio para a equipe, devido à precisão e perícia necessária para o serviço. O peso final alcançado foi de 2,083 gramas. A aliança foi idealizada em ouro. Para isso, derretemos algumas peças antigas de ouro 18 quilates para formarmos o lingote. Utilizamos um cadinho novo para esse serviço para não misturarmos a liga de prata e de ouro. A seguir, na laminadora, vemos que o formato tem um fio meia cana, até atingirmos o comprimento de aproximadamente 63 milímetros. Com o fio pronto, começamos o processo de modelagem em forma de uma aliança, com o uso de um dado de ranhura, um tribulé e um martelo de nylon. Na etapa final de modelagem, usamos 2 alicates para aproximarmos as pontas dos fios. A seguir, fabricamos a solda de ouro, que foi feita em ouro 75%, em prata 11%, em cobre 7% e latão 7%. Seguimos com o processo de soldagem da aliança, usando como auxílio uma terceira mão.
Para darmos o acabamento, usamos uma lima para desgastarmos as partes irregulares e a seguir o polimento com lixa de número 600 e 1200. Também usamos por último o motor de chicote com escova de feltro. Para o brinco, na fase do projeto desse brinco, começamos fazendo um modelo em papelão para melhor visualizarmos como ficaria um brinco com o formato imaginado. A fase de produção da peça começou com a pesagem da prata, que foi calculada como sendo necessária aproximadamente 2 gramas de prata 1000, e para fazermos a prata 950, acrescentamos 0,1 grama de cobre. Fundimos a liga em um cadinho e formamos o lingote. A seguir, usando a laminadora, formamos a chapa com 0,5 milímetros de espessura. Com a chapa pronta, desenhamos as pétalas, segundo as dimensões da ficha técnica, para começarmos os cortes. Os cortes foram feitos com o uso da serra, mas como o corte não ficou perfeito, tivemos que ajustar a forma com o uso da lima. A seguir prosseguimos com a solda dos módulos unitários, que seriam as pétalas. Nessa fase encontramos muitas dificuldades com a técnica necessária para soltar as pétalas juntos. Com isso, o resultado obtido não foi o desejado. Aqui mostramos o resultado esperado à esquerda e o resultado alcançado à direita. O pingente foi idealizado para ser produzido com metal ouro. Para isso, fundimos algumas pedras antigas em ouro de 18 quilates. A seguir, passamos o lingote pela laminadora para produzir um fio retangular, para formarmos o corpo do pingente. Nesse ponto da fabricação do pingente, notamos que com esse fio não conseguiríamos fixar a gema no pingente. Com isso, resolvemos mudar o projeto e fazer o corpo com uma pequena chapa para termos um espaço maior para fixar a gema. Contudo, ao soldarmos a chapa, o corpo do pingente ficou pequeno para encaixarmos a gema. Devido a isso, fizemos um corte para alargar o corpo do pingente e cobrimos com solda. O resultado final pedido foi mostrado a seguir. Síntese da aprendizagem construída. Nessa atividade da disciplina Ourivesaria e Montagem de Joias do curso de Gemologia, foi possível tomarmos contato com as diversas técnicas de fabricação de joias, através dos diversos instrumentos e ferramentas. Nesse processo, vimos que a técnica de ourivesaria é paciente, lenta e delicada, o que provoca diversas dificuldades na execução de um projeto. O processo de soldagem é o mais delicado e requer muita perícia na sua execução. Concluímos que a prata é o metal de mais fácil manuseio e mais indicado nessa fase de aprendizagem, enquanto o ouro é um metal mais delicado e o processo de soldagem é mais preciso. Esse foi o resultado alcançado nesse desafio. Obrigado. Muito bem. Vou ver aqui. Ixi, caiu a internet. Mas ainda bem que eles já ouviram. Do Meet, aí eles estão voltando. Oi. Agora você voltou. Caiu a internet aqui, mas você já viu o vídeo, não já?
A gente parou no finalzinho do vídeo, estava falando que ele derreteu as peças depois do brinco, passou o brinco, estava no finalzinho do brinco. Você quer que eu passe de novo ou você vale aquele que vocês assistiram? Por mim, até vale, se você quiser passar só o finalzinho, puxar até. Passou o brinco, eu estava um pouquinho mais para frente do brinco já, quando caiu, pelo menos para mim. Deixa eu pegar ele aqui. É que como eu já vi O também, portfólio faz parte Peraí, deixa eu botar do lá. processo de avaliação da disciplina. Pode ir puxando bastante para frente. Quer ver? Se já tinha ido. Você já tinha visto aí? Essa parte já, pode ir um pouquinho para frente. Tá, aí não mais. Eu acho que aí não mais. Vou botar um pouquinho. Aí você já tinha visto? Não. Essa peça aí eu não tinha visto não, né? Não, aí, ó, eu acho que da régua em diante, é daí em diante vai um pouquinho que estava faltando. Então vou soltar daqui, tá bom? Tá ótimo. Já vai. Cobrimos com solda. O resultado final pedido foi o mostrado a seguir. Síntese da aprendizagem construída. Nessa atividade da disciplina Orivesaria e Montagem de Joias do curso de Gemologia, foi possível tomarmos contato com as diversas técnicas de fabricação de joias, através dos diversos instrumentos e ferramentas. Nesse processo, vimos que a técnica de orivesaria é paciente, lenta e delicada, o que provoca diversas dificuldades na execução de um projeto. O processo de soldagem é o mais delicado e requer muita perícia na sua execução. Concluímos que a prata é um metal de mais fácil manuseio e mais indicado nessa fase de aprendizagem, enquanto o ouro é um metal mais delicado e o processo de soldagem é mais preciso. Esse foi o resultado alcançado nesse desafio. Obrigado. Tudo bem? Você está sem áudio. Foi. Agora. Foi. Tá. Tá. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Primeiro, parabéns, porque eu acho que foi, assim, a atenção dada aos processos de ourivezarias, que realmente são complexos, a vontade de experimentar, de passar pela experiência da prata e do ouro, que por mais que as técnicas sejam as mesmas, a sensibilidade, a dureza, enfim, são na hora do manuseio é diferente, então acho que tudo isso é muito enriquecedor, essa questão de pegar as peças antigas e derreter. Então, todo esse processo que vocês vivenciaram de formas diferentes, não só fazer a liga do zero, mas derreter a liga que já tinha, sentir essas nuances diferentes é só na execução, é só na mão na massa. Então, com certeza, vocês tiveram uma vivência extra, muito bacana, parabéns por isso. Por mais que seja desafiador, eu achei que os ângulos da cruz, para as primeiras peças estavam muito bacanas, tá retinho, tá assim, é a primeira peça. E aí o desafio do brinco, só de conseguir fazer, sentir, arrumar na lima, tudo. Então, assim, vocês se desafiaram o tempo todo. Então, isso eu achei muito, muito bacana, muito interessante. E essa vivência de vocês, com certeza, foi muito rica, tá? Que mais? Esse cuidado, né, em descrever tudo que vocês passaram, enfim. A ficha técnica já está mais detalhada, não tinha perspectiva dessa vez, mas enfim, está bem mais detalhada, está bem bacana. A gente não consegue ver os detalhes aqui, mas eu acho que é isso. Eu acho que foi uma vivência muito interessante ter feito peças mais complexas, a experimentação de mais metais e essas ligas vindo de formas diferentes para vocês também. Então, parabéns. Obrigado.
Parabéns pelo trabalho, vocês mostraram que tem talento. Eu acho que vocês tiveram um problema no brinco, né? Soltarem uma peça na outra na hora do polimento. Né? Isso não é possível, é muito difícil tirar as manchas do brinco, que uma peça qualquer de joalheria, que as peças de prata são soldadas umas sobre as outras, que vai haver a formação daquelas manchas de oxidação do cobre. Então, eu estou supondo que vocês tiveram dificuldade em tirar aquelas manchas do polimento naquele brinco. E também isso poderia ser melhorado se vocês usassem, em vez de cobre, usassem a pré-liga. Diminui um pouco a quantidade de manchas, a intensidade dessas manchas. A questão do aproveitamento do ouro é interessante, mas ela pode causar problemas, porque o ouro de joias antigas tem solda agregada a ele, e essa solda acaba baixando o ponto de fusão, e isso pode atrapalhar o trabalho depois na soldagem da nova joia. Mas, de um modo geral, vocês estão de parabéns. Ótimo. Eu queria chamar a atenção porque eu proponho sempre às equipes que elas façam uma estimativa de material a ser empregado. Vocês sabem como que saber o peso das peças é importante para produzir qualquer tipo de joia. E essa equipe calculou tudo, tentou fazer isso aí, colocou até na ficha técnica. Eu acho que isso foi um ponto positivo. Também é uma equipe que nunca tinha mexido em nada, tá? Foi o primeiro contato deles com esse tipo. Por isso que eu falei com vocês, a gente tem vários tipos de perfis. Alguns que nunca mexeram, outros que têm uma certa experiência, mas eles tentaram seguir passo a passo, e eu não sei se eles vão continuar com essa setor, mas pelo menos eu acredito que eles ficaram aprendendo. Marcelo, você quer falar alguma coisa? Não, agradeço. Marcelo está aqui, eu perguntei a ele. Não, né? Então tá bom. Essa é a importância da ficha técnica, da gente marcar, por exemplo, os pesos de todas as peças. Quando eu vou pesando argolinhas separadas e vou colocando nas fichas, principalmente nas peças de ouro, porque o ouro está tão caro hoje que a gente precisa comprar o mínimo possível para poder trabalhar. Então, aquele artigo, Mauro, que nós escrevemos junto, Anatomia das Joias, um dos motivos era decompor a joia em componentes. Porque você pode calcular com mais facilidade quando o componente é o componente primitivo. Um fio é mais fácil de você calcular do que quando ele está enrolado. Então, por isso que a ficha técnica dá a possibilidade de você decompor, né, a peça toda e calcular. Pelo menos ter um cálculo mais aproximado, alguma coisa que pode calcular, para facilitar a vida de quem não está usando o software ainda, né? Pode trabalhar, fazer isso à mão. Para trabalhos parecidos, né? Não necessariamente o mesmo, mas trabalhos parecidos. Você já tem ali, tudo pronto. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu vou agora apresentar um novo trabalho, que é do Lucas e da Marielle. Certo? Deixar esse. Deixa eu botar aqui para vocês. Já chegou aí? Chegou. Vou soltar, tá bom? Você tá... Ok. Olá, eu sou o Lucas e eu vou apresentar um projeto do meu portfólio de divulgaria. A ideia inicial do nosso projeto de divulgaria era fazermos um anel trançado, um anel meia-cana, um solitário e uma cruz. No entanto, ao longo do processo decidimos fazer algumas alterações neles. Substituímos o solitário por um anel trançado duplo, o que trouxe desafios maiores para o projeto.
Além disso, também transformamos o anel meia-cana inicial em um par de alianças, ampliando assim o uso dele. Essas mudanças agregaram muito valor ao conjunto, onde buscamos manter o foco e a qualidade do nosso design. As peças montadas. Vamos começar pelo simples, pela cruz. A cruz confeccionada pelo Prato 950 tem 25 mm de comprimento e 15 de largura, com 1 mm de espessura. Essas são algumas imagens dela, onde recortamos uma chapa, fizemos o desenho, depois fizemos o acabamento lateral e essa é a forma final que a cruz ficou. Um pequeno vídeo para ilustrar o acabamento feito nas laterais dela. A segunda ficha foi um anel cravado. O anel confeccionado com fio de prata 950, 58 mm de comprimento e 4,5 mm de espessura, combinado com uma caixinha de 11 por 13 mm, com 1 mm de espessura também, feita com fio quadrado, 20 por 4 mm, cravado com uma esmeralda cabochão. Essa é a imagem da ficha dela. Um videozinho rápido na hora da confecção da caixinha. Mais um vídeo da confecção da caixa, logo quando ela já estava soldada. E o polimento da caixinha. Essa é a imagem do anel básico. Logo depois o anel foi torcido, então a gente fez ele com um fio quadrado e torcemos ele para ele ganhar esse aspecto. A caixinha foi feita com as espessuras da esmeralda. Colocamos a esmeralda em cima da chapa e vemos o contorno dela. O momento onde soldamos o anel com a caixinha para a esmeralda. E essas são as imagens finais do resultado. A ficha do par de alianças. É um par de alianças de prata meia-cana com 61 mm de espessura, 31 mm de comprimento e 3 de espessura. Essa é a ficha dela. O comprimento do fio, fizemos o grande fio meia-cana que foi feito para fazer as alianças. Esse é o momento da solda do anel de uma das alianças, como dá para perceber. E esse foi o resultado final. A ficha de um anel traçado duplo. O anel traçado duplo foi confeccionado com 2 fios de prata 950 com um comprimento de 61 mm e 2,5 de espessura, que eles foram soldados juntos, tendo uma espessura total de 5 mm. A ideia foi pegarmos um fio de prata, esticá-lo, passando principalmente no aro 12, e depois dobraríamos o fio e torceríamos ele, enrolando eles um no outro, um no sentido horário e outro no sentido anti-horário, como pode ser demonstrado na figura. Depois que o fio foi preparado, ele é cortado para ficar alinhado às pontas. Assim faríamos 2 anéis, onde os fios são entrelaçados, um no sentido horário e outro no sentido anti-horário. Essas são algumas imagens do anel sendo feito, onde usamos o tribulê para somente pegarmos a forma dele, como você pode reparar no vídeo. E no vídeo também da soldagem dele. Essa é a imagem final dele, como ele ficou após o polimento. Antes 2 anéis separados, depois de uma lixa alocados e fundidos, adquiriu essa aparência. Conclusão. O processo inteiro de aprendizado ao longo do semestre agregou muito à nossa vida acadêmica, trazendo crescimento técnico e pessoal, com evolução significativa desde a evolução técnica base até a criação de peças mais complexas, como o anel traçado e cravejado. Cada desafio superado e cada ajuste feito nos projetos reforçaram nossas habilidades como fez na ourivesaria. O tempo investido nas aulas foi essencial para todo o nosso processo criativo. Um adendo a se levar em conta seria na cruz, onde não conseguimos terminar ela porque não temos um manejo do tempo necessário. Então, temos muito a aprender ainda nesse caminho. Essas são algumas referências e obrigado por assistir até aqui. Muito bem. Deixa eu interromper aqui. Viane, você. Mais uma vez, parabéns. E aqui eu achei legal que você já teve um cuidado maior na documentação das imagens, né? Então, quando fala assim, nós soldamos, você ver soldar, para quem está assistindo,
é mais emocionante, é mais gostoso, prende mais atenção. Então, isso foi muito bacana. E parabéns pela complexidade das peças também, né? Porque você já faz um anel com fio, já com pedra, com tudo. Então, assim, já tem peças também um pouco mais complexas. Então, tá de parabéns aí pelo trabalho como um todo. Gostei bastante, gostei de você se desafiar também. E aí, quando você fala, a cruz não deu tempo, as suas peças foram mais complexas, então realmente essa gestão de tempo fica difícil você conseguir gerir pela primeira experiência, então faz parte do processo também, essa nova habilidade de gestão desse tempo, de imaginar o quanto as peças vão demorar, os erros que acontecem no meio do caminho. Então, como um todo, tá de parabéns. Obrigado. Mal? Parabéns pela apresentação, eu gostei. Uma coisa que eu gostei foi a tipologia que vocês usaram, que lembra de desenho, as letras usadas no desenho técnico, por exemplo. Eu gostei do fio quadrado, aquele anel de fio quadrado, ficou muito bom, ficou bonito, uma boa ideia. E o problema de tempo é assim mesmo. No começo é difícil, a gente tem dificuldades técnicas mesmo. Isso é normal. Eu chamaria atenção para uma coisa que é a posição da pieira, na hora que vocês puxaram o fio, né? Seria melhor que ela ficasse na horizontal, para causar menos deformações na placa dela. É só isso, basicamente. Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Não? Veja só, o interessante, Biane e Mauro, eu peço no projeto que a proposta deles tenha elementos feitos da chapa, elementos feitos de fio quadrado, redondo, e meia cana e retangular. Então, para eles testarem as peças básicas, os componentes básicos na hora de desenvolver. Então, essa é a exigência que eles tenham esses componentes nos projetos que eles têm. Então, eu me lembrei disso agora porque eles colocam isso com muita clareza, né? Parabéns pelo trabalho. E aí, uma curiosidade, agora que eu fiquei, quanto tempo eles tiveram para fazer tudo isso? Veja só, a gente faz o seguinte, eu vou dando aulas do projeto, eles têm 2 aulas, e aí eles vão fazendo pesquisas sobre como fundir, aí depois fundir, como trifilar, como laminar, e aí depois de cada pesquisa dessa, eles vão lá para o laboratório para fazer isso aí. Então é um semestre, são 60 horas de aula, né? E aí chega uma hora que o aporte teórico acabou, as pesquisas acabaram, eles vão lá para dentro do laboratório, passar 4 horas por semana dedicado a fazer o projeto que eles têm, que eles apresentaram, entendeu? Não, então é bastante coisa, gente. Tiveram aí pelo menos umas 40 horas de laboratório. Bacana. Beleza, vamos passar para o próximo projeto agora, que é o último, que é do Vitor. Deixa eu colocar aqui para vocês. Puxa a cadeira, você fica do lado. Tem uma cadeira aí, eu vou dar só conferir. Ele está aqui do lado, ele trouxe as peças também. Deixa eu tirar esse fundo aqui. Aqui do lado dele. Boa tarde. Ele trouxe as peças aqui a pouco eu chamo. Boa tarde. Já está em tela ainda, gente? Já está em tela. Pode. O áudio dele ficou um pouquinho baixo, tá? Então, por isso eu vou colocar a legenda aqui. Já vai, pessoal, tá? Tá jóia. Olá, meu nome é Vitor Alves Barbosa Couto e esse é o meu portfólio acadêmico sobre o processo de desenvolvimento nas práticas de ourivesaria do curso de Gemologia na Universidade Federal do Espírito Santo. No projeto a seguir, foram exploradas técnicas tradicionais e modernas para a criação das joias,
visando utilizar prata 925 reciclado. No vídeo a seguir, vou compartilhar o passo a passo da criação das 3 peças, sendo elas um anel de cruz, um anel de prego e um solitário de topázio imperial, além do pingente de cruz, já definido pelo professor Spinacé. Concepção das peças. O anel de cruz foi projetado para ser regulável, com os braços soldados e arredondados para o conforto, e fazer conjunto com o pingente de cruz solicitado pelo professor Spinacé. Já o anel de prego, inicialmente foi planejado para ser uma pulseira, porém, devido à economia de material, optou-se por fazer um anel de prego. O solitário de topázio imperial foi criado para demonstrar a técnica de cravação e suspensão, que valoriza a gema e permite a maior entrada de luz. Por fim, o pingente de cruz foi uma peça pré-definida que complementou o conjunto das peças. Técnicas utilizadas. Para a função, foram utilizadas prata 925 recicladas, derretidas em um cadinho já preparado com bórax e despejado em uma lingoteira de grafite. Os componentes metálicos foram conformados por meio de laminação e trefilação, com recozimento sempre que necessário para manter a maleabilidade do metal. A solda foi essencial para unir as peças, utilizando solda dura e, quando necessário, solda média. A cravação do topázio imperial exigiu muita precisão, com garrinhas ajustadas manualmente e, por fim, o polimento feito com lixas de granulometria entre 400 e 1200, um disco abrasivo jeans com a pasta verde e um disco abrasivo de algodão com a pasta branca. Ferramentas utilizadas não especificamente em ordem. As ferramentas utilizadas foram cadinho, bórax, pinça, maçarico orca, gás GLP, bancada de ourives, taz, martelo, martelo de borracha, laminadora, tesoura de aço de ourives, lima quadrada, lima meia cana, lima grande de desbaste, sal branqueador, água, arco de serra, serrinhas, isqueiro, corretivo, tribulê, alicate redondo 3 camadas, soldarão, lixas 400, 600 e 1200, pasta verde, pasta branca, tijolo refratário, pinça terceira mão, disco abrasivo de jeans, disco abrasivo de algodão. Resultados. Os resultados ao longo do período foram extremamente satisfatórios a fim de desenvolver técnicas e aprimorar técnicas já conhecidas no ramo de ourivesaria. O anel de cruz foi feito no material de prata 925, pesando 1,93 gramas, de largura 12,2 milímetros e espessura de 1 milímetro. O anel de prego teve um peso de 3,36 gramas, sendo confeccionado em prata 925, tamanho de 11,5, a largura da cabeça do prego de 7 milímetros e a espessura do aro de 2,6 milímetros. Solitário de topázio imperial teve um peso de 2,71 gramas somente do componente metálico, sendo feito em prata 925, de tamanho 16, largura de 3 milímetros, com uma espessura de 2,1 milímetros e um topázio imperial de 0,8 quilates na lapidação redonda brilhante. E o pingente de cruz, solicitado pelo professor Spinacé, com peso de 1,70 gramas, material feito em prata 925, tamanho de 34,5, com a contrargola em máxima extensão, a largura de 15 milímetros e uma espessura de 1 milímetro. Parabéns, Vitor, ficou muito bacana. E eu queria destacar, na verdade, não sei se você já fez ourivesaria, você já trabalha, né? Pela complexidade do produto, da concepção do produto mesmo.
Então, ficaram peças, né, diferenciadas, criativas, e os projetos estão muito bonitos. Parabéns, gostei muito da sua linguagem, né, dessa questão dos anéis, né, com essa outra forma mais dinâmica, abertos, então sempre com um cuidado com o produto, na cruz, a argolinha ali para, né, para passagem, então sempre tem esse cuidado com o produto, ficou muito bom, parabéns. Muito obrigado. Eu queria pedir desculpa de antemão de ter usado tanta imagem de apoio. Foi como eu fiz o trabalho sozinho e não me justificando, eu estou entregando meu TCC essa semana também. Acabou que eu fiquei um pouco perdido, não consegui registrar tudo que eu queria, principalmente as fichas técnicas que eu refiz com as dimensões depois da pesquisa e entreguei ao professor, eu não registrei. Por isso que acabou ficando com um pouco mais de imagem de apoio do que eu gostaria. O que a gente não viu mesmo, né, é a questão do desenho, da ficha técnica, mas o produto em si está muito bom. Muito obrigado. Obrigado. Vitor, parabéns. Eu já tinha notado, o Marcos já me tinha mandado os vídeos antes, eu vi hoje cedo, e eu comentei com ele que você já é um aluno mais experiente, né? Eu gostei do seu trabalho, eu gostei do anel com o anel desse solitário e o anel com cruz também, ficou muito legal, bem feito. O prego também. Comentei que você já, visivelmente, o seu trabalho é de alguém que já tem mais experiência. Parabéns. Muito obrigado. É uma honra receber o elogio de profissionais como vocês. Obrigado. Tá. Bem, como eu falei para você, a gente tem alunos com todas as expertises, experiência, né? O Vitor, ele trabalha com isso, há um tempo ele usa o laboratório também lá, e ele faz o trabalho com excelência, ele tem até tem uma empresa, né, Vitor? Para fazer joias, né? No final do vídeo, a gente também conseguiu usar o espaço particular também. Ele tem uma empresa que faz joias, e aí é isso que eu estou falando. Ele fez o projeto dele com um grau de dificuldade que ele podia cumprir, atender, porque é a expertise dele. Bom, eu acho que é isso, a gente não tem nem mais outros vídeos. Eu queria ouvir umas considerações finais de vocês para, em seguida, a gente encerrar. Tá bom? Primeiro, eu anotei aqui algumas coisinhas que eu achei muito interessante, e isso é o olhar individual de cada um, né, para a joalheria como um todo, para um projeto como esse como um todo, e que cada grupo teve um olhar especial a um ponto diferente. Então, a gente tem a primeira apresentação com o cuidado da escolha da gema, apresentando a questão da gema, acho que até, né, pelo olhar gemológico de vocês, enfim, então todo esse carinho. A gente vem com o Gabriel com um conceito muito forte, com a poesia, com a estética da apresentação muito bonita. Então, ele traz esse outro olhar também para o design gráfico, né? A estética estava muito bacana e super conceitual, as imagens que ele coloca explicando o conceito, super coerente, então ficou bem poético. A execução da terceira apresentação, que eu não anotei o nome, perdão, tá, gente, mas que foi toda aquela explicação minuciosa, complexa, ficou muito interessante esse cuidado, essa experimentação todas que vocês tiveram. A gente tem a quarta apresentação trazendo todo o cuidado de colocar a documentação, então já traz vídeos, já traz esse olhar de contar essa produção depois, então realmente documentando todo esse processo. E aí a gente finaliza com a concepção de produto do Vitor, com os detalhes, a gente vê que aí realmente é pela vivência, e aí fica super explicado, que pela vivência ele traz resoluções mesmo de design ali para o produto. Então, parabéns para todos, cada um com um ponto forte dentro do trabalho de vocês, parabéns para a turma como completa, assim, vocês fizeram um ótimo trabalho. Obrigado, Bia. Mal?
Parabéns a todos, parabéns pelo esforço. A joalheria é uma profissão difícil, o aprendizado é demorado mesmo, principalmente na área da soldagem. E com a prática a gente chega lá. Parabéns a todos. Queria agradecer a vocês e fazer um fechamento também. Como eu falei no início, vocês veem como é distinta o nível. Eu achei interessante, Beni, você falar da forma como cada um se apropria das coisas. Eu andei pesquisando e comecei a descobrir que os cursos de ourivesaria, cada instrutor ensina de uma maneira, tem uma técnica diferente. E todas elas são maravilhosas e são as melhores que tem. Então, como nós estamos em nível universitário, não tinha como adotar uma ou outra técnica dessa. Eu propus que eles procurassem a técnica que fosse mais adequada e usasse o laboratório como campo de experimento. Por isso que você vai notar os interesses, os focos, considerando aí as competências de cada um, as habilidades, né, o foco de atenção mesmo. Então, eu fico muito contente por criar essa possibilidade de cada um fazer os experimentos. Eu sei, outro dia o Tiago Moreira estava com a gente aqui, ele também ficou muito encantado com essa possibilidade de experimentação livre que os estudantes têm. Espero que isso também tenha contribuído para eles na sua formação de vida, quanto na sua formação como profissional. A gente faz um esforço muito grande para conseguir atender a todas as necessidades de cada um. Bem, queria agradecer de novo, em nome da Universidade Federal do Espírito Santo e também em nome do curso de Gemologia, a gentileza de vocês dedicarem parte da tarde preciosa de vocês para estarem aqui com a gente, dando essas contribuições. Tá bom? Eu que agradeço o convite. Eu vou encerrar essa atividade de hoje. Então,